Olá! Revisar encargos financeiros contra bancos e avaliar o patrimônio de empresas em caso de fusão ou em casos de herança são algumas das funções do perito contábil, uma atividade de competência exclusiva do profissional da contabilidade. E para eles, o mercado é amplo. Há um vasto campo de trabalho em situações que envolvem pessoas físicas ou jurídicas. Apesar disso, um dos desafios é melhorar a qualificação de alguns profissionais que atuam na área. Para explicar melhor o assunto, estão aqui conosco Walter Coelho de Moraes, contador, perito e conselheiro e coordenador do Grupo de Trabalho de Perícia do CRCMG, e Marco Antônio Amaral Pires, contador, perito e membro do Grupo de Trabalho de Perícia do CRCMG. Obrigada por estarem aqui. Para a gente começar essa nossa conversa aqui, né? Para que serve a perícia contábil? Na verdade, a perícia contábil ela serve para elucidar algumas questões que estão sendo discutidas ou havendo um desentendimento entre duas pessoas, duas entidades, né? Normalmente pessoas jurídicas, mas podem envolver pessoas físicas, para que se possa resolver, né, um conflito, um desentendimento e esclarecer sobre uma situação que envolva o patrimônio ou que possa esclarecer sobre uma situação de valores contratuais, né, relacionados até mesmo de empréstimos. Então, a perícia tem essa condição de resolver várias questões, né, em que duas partes ou mais pessoas envolvidas não conseguem se resolverem entre si e vão ali solicitar, né, a atuação de uma perícia contábil. E quem pode exercer essa atividade? Essa atividade ela é uma prerrogativa do contador. Então, quando se fala que há necessidade de uma perícia contábil, você tem que vir à mente, por conta da disposição legal, o contador, que é o bacharel em ciências contábeis, devidamente registrado no conselho em que ele está localizado na cidade, no estado, né? No caso aqui do CRCMG. E na prática, como se dá a atuação de um perito contábil? Na verdade, a perícia ela pode se realizar por várias situações, né? No caso de perícia judicial ou extrajudicial. Mas havendo uma perícia judicial em que a questão vai ser tratada na esfera, né, da Justiça do Estado ou arbitral, né, nós temos ali a nomeação, né, começa pela nomeação de juiz, havendo ali a percepção da necessidade de esclarecimento de um profissional, ele vai fazer a nomeação de um profissional qualificado, né, junto ao CRC, para que ele possa ali fazer a incumbência, né, e vai ser ali... nesse momento ele vai estar ali, ter a tutela do Estado para poder auxiliar a Justiça numa demanda especificamente. Então, dali, ele começa a processar, né, essa demanda, né, pericial para efeito tanto da Justiça do Estado quanto arbitral ou uma extrajudicial. Quando se fala da atuação, há necessidade, num primeiro momento, das partes que estão discutindo, seja no conflito judicial, arbitral, e específico nesse caso, que elas manifestem, olha, nós queremos que seja feita uma perícia contábil. E aí o juiz, então, usando como o Walter mesmo comentou, ele nomeia, ou o próprio árbitro, ou árbitros, né? Porque numa câmara arbitral você pode ter o árbitro ou um grupo de árbitros, que são 3, e eles ali vão nomear, ou seja, essa nomeação, como ele mesmo comentou, dá-lhe uma condição de tutela, né? De uma prerrogativa de desenvolver o trabalho, como se fosse o juiz, né? Ou seja, você vai desenvolver um trabalho para esclarecer aquilo que as partes, naquele momento, falaram assim, olha, eu quero uma perícia. Pode acontecer também, é óbvio, em que o juiz, percebendo a necessidade da perícia, porque as partes não pediram, é o que a gente chama de nomeação de ofício. Ele percebendo, antes de prolatar a sentença, antes de determinar quem que tem o direito, ele então nomeia um perito para esclarecer aquela dúvida contábil, patrimonial,
para que ele possa ter o ânimos apropriado para poder fazer a justiça. Pois é, né? E diante disso, isso pode influenciar a tomada de decisão aí por parte da justiça, né? Diante disso, quais são as habilidades e competências que um perito contábil deve ter para exercer de forma ideal aí essa atividade? Vamos lá. As habilidades especificamente vão estar inseridas nesse profissional, vão ser requeridas por esse profissional no momento em que ele precisa perceber a necessidade de ter uma boa leitura, de uma boa interpretação para saber o objeto da perícia, que ele vai fazer a análise, que ele vai fazer o estudo, que ele vai fazer a verificação, a vistoria, né? Então, esse profissional tem que ter essas habilidades de ler, entender, interpretar e também habilidades de saber escrever, né? Porque ele vai responder aos quesitos, que são as perguntas, né? Que os peritos assistentes fazem para questionar sobre o objeto de uma perícia. E, nesse momento, ele tem que saber interpretar e saber muito bem utilizar essas ferramentas para que ele possa fazer uma construção de um laudo bem conclusivo. E a competência está voltada especificamente ao conhecimento técnico-científico para que ele possa buscar a fundamentação sobre uma determinada questão de um objeto de uma perícia. Seja as questões que envolvem o objeto do patrimônio, né, de uma empresa, que é a questão contábil, ou seja, da competência também de legislações específicas que envolve dentro de um patrimônio de uma empresa, questões tributárias, de ICMS e outras questões. Então, esse profissional tem que mesclar esse conhecimento tanto nas competências técnicas científicas e as habilidades para poder conduzir essa perícia. E o completo, quando você indaga sobre a competência do profissional, está ligado à legalidade. E aí volta a questão de que a competência para quem faz a perícia contábil, o competente é o perito contador. A gente insiste com esta questão porque é muito comum a gente perceber outros profissionais procurando desenvolver o trabalho de perícia contábil. E essa competência, ela é estabelecida na nossa lei. Exato. É uma prerrogativa, né, do que nós temos, especificamente Decreto-Lei 9295, né, no parágrafo 25, na letra C, que fala especificamente da perícia, ela é utilizada, ela é processada por um profissional qualificado em contabilidade. Ou seja, todo exame que envolver o patrimônio, questões patrimoniais, ela é prerrogativa do profissional de contabilidade. Pois é, e é uma atividade aí, pelo que a gente já conversou até agora, de extrema importância, né? Qual que é a importância desse trabalho, de uma forma geral, para a sociedade? A figura do profissional auxiliando o magistrado, né? Então, quando falamos da importância, é porque ela é uma peça, o trabalho, o laudo, que a gente chama, que é um nome técnico, um laudo pericial, ela propicia ao magistrado informações técnicas, porque se tem outros elementos, outras provas no processo, que a gente chama nos autos, para que o juiz possa aplicar a lei. Então, a perícia contábil, ela tem a finalidade de esclarecer. Ao esclarecer, o juiz pode apreciar o direito sobre aquilo que está sendo discutido do patrimônio e prolatar a sentença. E essa decisão que o juiz faz é um ânimos tão dele, tão particular, que ele pode ou não considerar o trabalho do profissional, ou seja, o laudo pericial, ou até mesmo dos assistentes, se eles convencerem o juiz, o magistrado, que aquela informação daquele profissional é que está mais... que lhe mais convence, para que ele possa, então, ter a tranquilidade de cumprir o trabalho dele, que é satisfazer a sociedade através de uma solução do conflito que chegou até sua mão. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Até já!
De volta ao nosso assunto é perícia contábil. Neste bloco vamos entender a atuação do profissional que exerce essa atividade. Quais os principais procedimentos na execução da perícia? Bom, a perícia ela vai iniciar no momento em que o juiz ali, o magistrado, vai fazer a nomeação, né, de um profissional para poder elucidar o caso, e nesse momento, né, ele vai utilizar ali do processamento do Código de Processo Civil, o CPC, e vai ali fazer a nomeação do perito, que ele vai então vai apreciar os documentos, né, que estão juntados nesse processo. E nesse momento abre-se ali a condição para que as partes possam apresentar os quesitos, que são as perguntas, e também a indicação de peritos assistentes, que vão auxiliar as partes no processamento dessa perícia. Um comentário. É muito interessante quando a gente fala da figura do assistente técnico, da preocupação do advogado para que ele possa escolher um auxiliar, porque como o juiz nomeia um auxiliar da sua confiança, é muito importante para o advogado também assim o fazê-lo. Porque é comum o advogado não conhecer da contabilidade. E ele, nessa hora, ele precisa de ser auxiliado por um profissional que possa conversar. Então, a conversa técnica, quando o advogado percebe, ele indica um assistente técnico que vai realmente, muitas vezes, auxiliar o perito do juízo na elucidação, na busca das informações que ele detém, que é da parte, para proporcionar uma prova ou um com boa e adequada fundamentação. E acrescentando também, é importante a gente frisar que muitas vezes essas quesitos, as perguntas que são feitas ao perito do juízo, seja elaborado por um profissional que também tenha conhecimento daquilo que queira ser respondido e até mesmo que possa auxiliar o perito do juízo para que possa conduzir o esclarecimento, né, do objeto da perícia numa prova mais contundente em que as partes têm interesse de saber para resolver. Porque muitas vezes os advogados, por mais que tenham conhecimento do que querem questionar, muitas vezes não sabem como podem perguntar, a maneira que o perito juiz pode fazer uma análise, uma vistoria, em qual documento ele pode verificar, como ele pode, né, por meio de uma diligência, analisar tais instrumentos, né, para que possa responder com mais exatidão, com mais clareza, a fim de responder. Então, e até os termos técnicos mesmo, que são ideais. Exatamente. Né? E até mesmo a interpretação, né, que se faz nos livros contábeis, nas demonstrações contábeis, né, na forma em que foi escriturado, né, porque o perito ele tem que verificar se todo o processamento da perícia no objeto em que se está falando, no tempo em que se está verificando, se a contabilidade foi realizada de maneira a seguir as normas de contabilidade, né, se ela foi efetivamente registrada com documentos fidedignos, né, dentro das competências, né, que devem ser realizados os registros, para que não seja feita uma perícia em um documento que não tenham evidências claras e que não evidenciam a realidade do patrimônio de uma empresa. Você comentou uma coisa interessante quando você viu assim, termos técnicos. O termo técnico para nós, enquanto você está falando para contadores, é uma coisa comum. Só que o trabalho, o laudo pericial, ele não é feito para os contadores. É exatamente para quem não é contador. É saber traduzir. Exato. Então, quando você fala de termos técnicos, os termos técnicos, eles têm que estar acompanhados por uma, digamos assim, uma explicação para que não leigo, longe disso, não é esse o objetivo, mas para que a explicação possa ser suficiente para quem que lê consiga entender aquele termo técnico. Esse é interessante. Então, quando você fala desse procedimento, e o Walter comentou, da nomeação, da apresentação dos quesitos, feito isso na justiça comum, ou até mesmo na arbitral, porque a trabalhista tem um rito diferente,
aberto o prazo para o profissional apresentar a proposta de honorários. Pois é, né? E exatamente em relação a essa questão dos honorários, quais os cuidados devem ser tomados na hora de fundamentar essa proposta? Na verdade, essa proposta de honorários que é feita, que o perito, né, do juiz vai apresentar logo após ele ter feito toda a análise, né? Pré-diagnóstico que a gente chama, né? Exatamente, que a gente analisa o processo, verifica como é esse objeto da perícia, verifica os quesitos que foram ali realizados, né, apresentados pelos peritos assistentes, e nesse momento ele vai identificar ali a complexidade desse trabalho, os riscos, né, que ele vai estar inerente a ele poder acessar esses documentos e verificar a fidedignidade das informações para que ele possa responder todas as questões que estão colocadas. Então, ele vai ver todo esse processamento, ele vai analisar toda essa situação para que ele possa estruturar, então, esses honorários. Exatamente, né? Ele elabora por meio de um plano de trabalho, onde ele vai identificar ali, em regra geral, ele identifica por horas cada atividade que ele vai ali, em tese, né? Ele vai ali mensurar nesse momento, vai estimar quantas horas ele vai gastar no processamento de cada uma dessas etapas. Uma forma objetiva, da forma como o Walter está comentando, parece que, digamos assim, parte de uma subjetividade do profissional, mas não. As nossas normas, a norma de perícia contábil, ela tem, de uma forma bem objetiva, como que você desenvolve esse plano de trabalho para que você possa estimar esses honorários. É lógico que esse plano de trabalho é que a gente chama de um papel de trabalho, é um documento interno. Não há necessidade de você levar aos autos, ao processo, junto com sua proposta, a essa estrutura, porque muitas vezes ela chega a nível de, como o próprio Walter comentou, de identificar documentos, certificar informações, determinados cálculos. Não é, chega a esse nível de detalhe. E aí você faz uma proposta. Essa proposta, né, como você tinha perguntado, ela precisa de ser bem fundamentada. E essa fundamentação, né, via de regra, quando a gente faz a proposta nos autos, a gente cita a norma. E da norma, a gente cita os pontos, como o próprio Walter comentou, né? Plano de trabalho, discussão, exame de informação, coleta de dados e tal, reunião com os assistentes, diligências, e apresenta a proposta. Mas muitas vezes a parte simplesmente pode não concordar com aquele valor, e aí sim pode ser necessário a apresentação de uma forma resumida, numa segunda etapa, para justificar essa proposta do plano de trabalho. Porque, em suma, quem vai determinar o valor, se houver uma divergência, é o juiz. É o juiz? É. E aí, o convencimento, se o advogado ou os advogados terem um poder de convencimento maior, aí pode você fazer uma proposta de honorários por um valor X e o juiz se sensibilizar pelas justificativas das partes e não ter o convencimento da sua fundamentação e fazer X sobre 2, X sobre 3 e aí dificultar a realização de um trabalho com uma justa remuneração. Esse é um dos nossos maiores problemas que a gente encontra, né? Que é exatamente as partes querer que façam ali uma redução de honorários e o profissional não ter uma devida remuneração para que ele possa fazer a execução dessas atividades, porque existem situações que é necessário o perito fazer uma diligência, verificar livros, né? Muitas vezes ele tem que contratar profissionais para que eles possam auxiliar no procedimento de fazer uma leitura, porque dependendo da complexidade do trabalho e da extensão do trabalho e dos livros e documentos que ele terá que analisar, isso pode ser dispendioso. Né? E muitas vezes a proposta que nós temos, né, para a realização da perícia junto ao judiciário ou junto também à arbitragem é que a gente faça de maneira efetiva, em tempo hábil para que possa esclarecer, não ficar postergando esse trabalho, assim que ele é dada essa condição para o perito. Então, a questão dos honorários é muito pertinente para que seja de maneira justa e eficiente para que ele possa realizar o trabalho de maneira efetiva. E a gente pode falar também que na prática ali, durante a tramitação do processo também, podem surgir outras demandas para o perito que ele
subjetivamente, ele não imaginou que tivesse? Isso também pode acontecer, Sim, né? Porque no curso do trabalho, ele pode estar identificando determinadas rotinas que ele não identificou, e para isso, novamente, a nossa norma prevê a solicitação do que a gente chama de complementação de honorários, por conta exatamente disso que você observou. Ou seja, observou um fato que não está previsto, ele pode pedir a complementação. Agora, entre pedir e receber é uma distância muito grande. Tem uma outra situação também que pode acontecer, é quando os peritos assistentes e as partes também percebem que há uma necessidade de esclarecimento de algum outro detalhe que não foi apreciado no primeiro momento em que foi realizado os quesitos, né, as perguntas iniciais. Que até o momento em que estiver em diligência, né, o processamento da perícia, diligência a gente faz do momento em que o perito já notificou que ele vai iniciar a perícia, até o momento em que ele entrega o laudo, né, no cartório ou lá na secretaria da vara, enquanto está nesse momento, as partes podem apresentar quesitos suplementares. Ou complementares, porque os advogados falam. É tudo a mesma coisa. É sempre no curso do trabalho pericial. E nesse momento também é pertinente que o perito oficial, o perito do juízo, né, ele possa analisar e verificar uma complementação também de honorários, porque pode depender, porque quando ele fez o planejamento de honorários, né, naquele momento, citando tantas horas de trabalho, se esses quesitos novos que apareceram vão ampliar, ele vai analisar efetivamente. A demanda era uma e foi ampliada, exatamente, né? Exatamente. Agora, além dessa questão toda que a gente já falou, de nomeação, quais são as outras formalidades da execução mesmo da atividade? Nós vamos ter ali vários procedimentos em que o perito ele deve se utilizar, né, de mecanismos, né, para que ele possa formalizar todo esse processamento. Então, desde o momento em que ele tem a incumbência de realizar a perícia, ele tem o momento de informar o momento que ele vai iniciar a perícia, informando aos peritos assistentes, né, o momento que ele vai fazer esse início da perícia. Ele vai também informar aos peritos assistentes a respeito de diligências, né, solicitando documentos. E essa formalidade que você perguntou é que se chama termo de diligência, que também está previsto na nossa norma, que é uma rotina para que ele possa solicitar a documentação, para poder, inclusive, perante ao juízo, mostrar que, olha, eu solicitei isso, eles não me apresentaram, eu preciso. E aí atos processuais subsequentes são feitos para que ele possa ter ou não essa documentação. Mas eu acho que não. E ainda ele tem que fundamentar todas as questões que levam, né, a ele a realizar toda essa perícia. Ou seja, qual foi a maneira que ele teve acesso aos documentos, quais documentos ele teve acesso. É importante ressaltar muitas vezes também que quando não há um documento, né, que ele solicita em diligência, ou quando ele vai verificar um devido registro em livros diário ou livros razão, que ele deve ter por escrito, formalizado a ausência de tais documentos, assinado inclusive pelas partes, né, o perito assistente, para que ele possa anexar esses documentos dizendo que não há. Porque o perito, nesse momento, ele não pode tomar uma convicção dizendo que não há, porque ele pode ocorrer o incidente de repente, aparecer um documento posterior à apresentação do laudo. Então, todo o processamento da perícia, o perito oficial, o profissional que está trabalhando nessa incumbência, ele deve se certificar que todos os documentos sejam fidedignos, sejam apreciados e que ele tenha condições de demonstrar, quando não tem, que efetivamente aquele documento não estava ali realizado. É uma maneira do profissional se resguardar também, né? Exato. Agora, em relação à questão do laudo, né, que é emitido aí durante a atividade, quais são os cuidados e em que consiste esse laudo? Esse laudo ele tem uma estrutura normatizada, em que o profissional ele precisa de seguir esta estrutura. E essa estrutura ela tem uma finalidade que é demonstrar para o juiz e para os advogados que há um ordenamento lógico, técnico, em que ele vai apresentar os elementos que ele manuseou, a fundamentação das respostas que ele fez e, principalmente, a conclusão do trabalho. Exato.
Nesse laudo, é importante a gente citar que já existe, né, como foi citado, que toda essa estrutura é importante ter as informações básicas, né, para que possa auxiliar a leitura, mas também todas as questões relacionadas à metodologia que foi utilizada para poder realizar esses procedimentos, né, para que ele possa também anotar alguma relevância de informação que foi observado no decurso desse processo, porque pode ser que uma perícia ela não consiga chegar a uma conclusão totalmente óbvia daquilo que o objeto da perícia estava sendo questionada e que requer maiores trabalhos que ele ali não conseguiu evidenciar ou demonstrar no decurso daquela perícia. Ou que ainda há um entendimento entre as partes que não foi resolvida, uma controvérsia e que muitas vezes vai depender do juiz, do magistrado, para determinar decidir se vai dar ou não condição para que essa perícia possa ser processada, né? Ou de que forma, né? Ou seja, como é que o desfecho vai ocorrer. E esse desfecho, muitas vezes, não é a perícia que proporciona, mas elementos são que proporcionam ao juiz a condição de, dentro das disposições legais, estabelecer as premissas para que aquilo ali possa ser concluído. Ou seja, a tomada de decisão por parte do juiz da justiça pode ser influenciado por esse laudo. Exatamente. Tanto pode ser influenciado pelo laudo, como também o magistrado pode entender que não vá ali acatar aquele laudo numa sentença que ele pode ali analisar. Mas, logicamente, ele vai buscar também se resguardar ou analisar também, porque no momento em que eu tenho a apreciação do laudo para tomar decisão, as partes também, por meio dos peritos assistentes, apresentam o parecer técnico, contábil, sobre o laudo, contrapondo ou até mesmo afirmando ou indo a favor, né, da opinião ali que está expressa no laudo. Então, também, dependendo da situação, cabe ali ao juiz, né, de competência do juiz, acatar ou não aquilo que está no laudo ali ou pedir mais esclarecimentos, né, dependendo da situação. Também no processamento da perícia, após o laudo ser entregue, as partes também podem solicitar esclarecimentos, né, no qual o perito, sendo notificado, ele pode fazer esse esclarecimento por meio, né, escrito ou de forma até oral, né, num momento específico em que o juiz, né, numa audiência em que o juiz ali pode agendar para que isso possa ser realizado. Né? A gente chama isso de convencimento do magistrado, que é o momento único dele. É onde ele, já com todo o material pronto, ele se debruça sobre o processo como um todo, aprecia todas as provas, inclusive tendo o laudo pericial e os pareceres dos assistentes, ele então vai se convencer daquele fato. E aí, quando você pergunta do auxílio ou da importância do laudo, está exatamente direta à condição de um trabalho bem fundamentado e de convencimento. Se ele convenceu, ele então vai ser realmente utilizado para fundamentar a sentença do magistrado e satisfazer a justiça ou satisfazer a sociedade com a aplicação daquela justiça ali. A decisão depende do juiz, as partes podem contestar o laudo, mas o que pode acontecer com o profissional, né, da contabilidade, com o perito que emitir um laudo em desconformidade? Nesse caso é uma situação muito grave, né, no qual, dependendo da situação, as partes se sentindo prejudicadas, eles podem acionar judicialmente, né, sobre a situação de algum tipo de crime, né, e algum tipo de penalidade. Então, ele pode responder civil e criminal sobre aquela situação, né, que, evidentemente, se for comprovado, ele vai ser julgado e vai ser punido sob a tutela judiciária. Mas pode haver também a situação do envolvimento do Conselho Regional de Contabilidade, no qual, nessa situação, pode ser aberto um processo administrativo no qual vai verificar essa circunstância, toda essa situação, né, desse laudo em desconformidade, e sendo comprovado essa situação, ele poderá também ser punido de acordo com as regras e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
onde caberá, por exemplo, uma censura reservada ou até mesmo a cassação da carteira. Mas esses casos chegam até o Conselho por meio de denúncia? Sim, inclusive porque as ações a nível civil e criminal são movidas pelas partes. Não é um ato, digamos assim, público. A parte que se sente prejudicada faz. Então, a denúncia também da mesma forma. Vamos para mais uma pequena pausa. A seguir, vamos falar sobre os desafios e a necessidade de melhorar a qualificação dos profissionais que atuam como peritos contábeis. É daqui a pouquinho. Para encerrar esse CRCMG Entrevista, vamos falar do mercado de trabalho, dos desafios da atividade e da necessidade de melhorar a qualificação dos peritos contábeis. Pois é, diante disso tudo que a gente falou aqui, o mercado de trabalho, para quem decide ser um perito contábil, é bom? É um mercado de trabalho muito bom para os profissionais que atuam na área de contabilidade, porém a gente tem que observar que é um trabalho que necessita de experiência do profissional. Ele tem que ser um profissional muito bem experiente naquilo que ele vai se envolver em demandas de perícia. Ou seja, em cada processamento de uma perícia tem um objeto específico que fala de uma demanda, né, que o profissional vai ter que estudar e analisar. Então, nesse momento, os profissionais eles devem ser dedicados a apreciar e realizar uma perícia naquilo que efetivamente eles têm de maior conhecimento, seja numa área do setor pessoal, seja numa área fiscal, seja numa área de direito empresarial, que envolva as questões relacionadas ao patrimônio de uma empresa, no caso, uma dissolução societária. Então, esse profissional tem que ser um profissional experimentado nessas situações para que ele possa atuar. Então, é uma área vasta para que ele possa, né, buscar ali um trabalho, mas efetivamente ele tem que ser um profissional bem qualificado, né, e bem experimentado nessa situação. Quando a gente fala de mercado, nós estamos falando da figura do perito, do juízo e dos assistentes técnicos. Então, o mercado, ele triplica, digamos assim, quando você fala que num processo judicial podem estar atuando pelo menos 3 profissionais. E aí, apesar desse mercado favorável, desse mercado amplo, a qualificação desses profissionais ainda é um desafio. Veja bem, temos situações que quando envolve questões do patrimônio relacionado à tributação, para que possa evidenciar se houve ou não majoração de valores, ou a alíquota aplicada de maneira correta ou não na hora de uma apuração de um determinado imposto, o profissional ele tem que estar muito envolvido com as questões relacionadas à área do direito tributário, né, a fim de estar sempre ciente, né, das modificações das leis, daquilo que ele está especificamente analisando num processo, numa demanda de uma perícia. Então, além das questões que ele tem que ter de conhecimento do objeto da perícia relacionado ao patrimônio, que ele tem que ser um profissional que tem que ter um estudo bem rotineiro, ele também tem que observar as outras questões que estão envolvendo, né, no patrimônio da empresa, que vai ali dar algum reflexo, seja ele na área do fisco, né, de um imposto municipal, estadual, ou até mesmo os encargos que envolvem as questões na área trabalhista, né? Desde o INSS, o FGTS, alguma questão relacionada a essa área. Como nós temos uma legislação que modifica muito, né, e nós temos uma legislação tributária que permite você ter uma alíquota de impostos em estados, né, que tem variação dessas alíquotas, de produtos também com variação de alíquotas, o profissional que atua, né, nessa área, ele tem que ter ali um estudo contínuo em cima dessa legislação e desse procedimento, né, relacionado à perícia. Se manter atualizado, então, é um segredo, né? Mas lembra que eu comentei contigo no início que a prerrogativa para ser perito contador bastaria ser contador e registrado no Conselho da Classe? Depois de nossa conversa aqui, ter só isso, eu acredito que seria temeroso para o profissional, ou para aquele que está saindo da escola, tentar desenvolver o trabalho como perito ou como assistente técnico. Aí cai nisso que você está perguntando, da necessidade de se especializar.
de poder obter estes elementos, pelo menos do ponto de vista acadêmico ou teórico, para que ele possa ir para o mercado de trabalho com pelo menos essa bagagem que, infelizmente, os cursos de graduação não proporcionam, por conta exatamente da carga horária da disciplina que é de perícia contábil. Então, a especialização se torna um elemento favorável para ele, para que na hora que o juiz for nomear ou o advogado for querer contratar um assistente, ele mostrar que ele tem uma melhor qualificação. E nessa busca, né, de aprimoramento e de estar constantemente buscando conhecimento, os cursos de especialização, eles têm os objetivos, inclusive, de apresentar ao aluno as outras questões que envolvem a demanda, que não é somente da perícia ou que é somente do objeto da perícia e seja relacionado ao patrimônio, mas todo o rito processualístico que ocorre, né? Então ele tem que ter conhecimento do Código de Processo Civil para conhecer como vai existir as demandas, como ele vai executar o seu trabalho diante da esfera judicial ou até das câmaras de arbitragem, que tem um regulamento específico que eles podem atuar. Então, esse profissional ele vai se sentir, vai buscar esse conhecimento por meio dessas especializações que visam exatamente dar esses outros conhecimentos para o profissional. Nosso tempo está se encerrando e para os profissionais que já estão atuando, né, como período, qual seria a dica? A principal dica é que o profissional ele sempre busque entender bem, né, e compreender efetivamente o papel, né, de uma perícia perante a sociedade judiciária, que ele está ali para elucidar as informações, o desentendimento que levou ao litígio, né, que está envolvido ali a necessidade de uma perícia, de um esclarecimento. Então, nesse momento, ele tem que perceber que ele tem que estar sempre estudando, né, atualizando nas questões que ele é expert em um determinado assunto, para que ele possa sempre melhorar a cada vez mais, porque é difícil você encontrar um profissional que já é pronto, já é top para poder responder, não é? Então você vai buscando e vai testando essa experiência e se aprimorando. Então, a dica que a gente coloca é sempre que esse profissional busque especializações ou cursos de qualificações em educação continuada especificamente, para que ele possa sempre manter-se atualizado nas questões que envolvem o patrimônio e a área específica que ele se propôs a trabalhar e esclarecer. Como pano de fundo de tudo isso que nós conversamos, é fundamental, se não uma condição única para o profissional, principalmente se ele quer atuar como perito do juízo, é a questão da ética. Com certeza. Ética, ser probo, ser fiel, ser uma pessoa que merece a confiança. E a confiança ela é conquistada a partir do momento em que você demonstra que você tem princípios. Princípios morais e princípios éticos. Onde, na nossa moralidade agora, eu prefiro reportar a princípios éticos, que são eternos. E que estes prevalecem e são imperativos quando você quer desenvolver um trabalho sério, de qualidade, para ser, inclusive, bem remunerado. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelas informações, esclarecimentos e dicas que vocês trouxeram aqui para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso tempo acabou, obrigada por nos assistir. Continue ligado na TV CRCMG e no CRCMG Entrevista. Até o próximo programa. Tchau!